Fala, amiguinho! Bom, a gente trabalhou figura humana nas últimas aulas, começamos a trabalhar volume. Antes de colocar detalhes internos nela, é legal a gente treinar um pouco o movimento, né? Então eu vou fazer uma atividade bacaninha. Eu quero que você pegue essa folha, divida em 6 campos, tá? Não precisa ser medidas exatas, ok? Mas se quiser, fique à vontade para trabalhar com as medidas exatas. Então eu estou pegando aqui a minha largura e dividindo mais ou menos em 3 partes aqui, certo? E vou pegar a minha altura da folha e dividi-la ao meio. Nessa brincadeira eu vou ganhar aí 6 espaços semelhantes. Se você está fazendo como eu numa folha tamanho A4, esses retângulos terão por volta de 8 centímetros. E isso é uma informação importante, porque cada figura humana que a gente for desenhar aí dentro, eu quero que o tamanho da cabeça seja 1 centímetro. Peraí, Fábio, na outra aula você falou que a gente não pode se preocupar muito com questão de medida, a gente tem que guardar as medidas. Na verdade, as medidas todas em relação às proporções em relação à cabeça, né? Mas, assim, para efeito de construção, vai continuar sendo como a gente fez na última aula, né? Se cada cabeça é 1 centímetro, você vai preparar naquela folhinha avulsa, naquele pedacinho de papel, a nossa reguinha para trabalhar. Não existe nenhuma medida no corpo que seja maior que 3 cabeças. A maior medida que a gente usa para o corpo é que a coluna é 2 3/4, então é menor que 3 cabeças. Então eu aconselho que você venha aqui e marque 3 centímetros, que seria o equivalente para esse tamanho de figura que a gente vai trabalhar aqui, né, a 3 cabeças. 0, 1, 2, 3. Cada cabeça você vai dividir ao meio, 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 em 4 partes, né? Porque as divisões internas a gente trabalha em frações de meio, quarto ou 3/4, ok? Então é isso que a gente vai precisar para fazer a nossa figura humana. Beleza? Então, ó, eu quero fazer um carinha correndo. Para que lado ele vai estar correndo? Faz uma linha inclinada para o sentido em que ele estiver correndo. Eu poderia desenhar a cabeça no tamanho que eu quisesse e depois fabricar a reguinha. Esse seria o mais correto. Mas como eu estou com um limite de espaço aqui, eu já deixei separado o tamanho para a cabeça, né? Então você vai lá e marca que tamanho você quer para essa cabeça. Certo? Entendeu como é? Agora a gente não vai fazer todas as medidas assim. A gente vai primeiro desenhar e depois conferir as medidas como a gente aprendeu na outra aula, certo? Beleza! Bom, coluna 2 3/4, ou seja, quase 3 cabeças, né? Então vai vir aqui 1, 2, 3 aproximadamente, um pouquinho menos. Eu acho que a coluna termina aqui. Será que deu certo? Aí você vai lá e confere. 2 3/4, opa, deu certinho. Então realmente a coluna tem que terminar aqui. Pescoço. Pescoço faz parte da coluna, né? Pescoço é meia cabeça. Então, ó, metade desse espaço eu jogo aqui para baixo. Meia cabeça. Será que deu certo? Vai lá e confere. Opa, meia cabeça, deu certinho. Articulação do ombro, eu posso erguer cada braço separadamente. Então não precisa ser uma linha reta. Se eu quiser, eu posso fazer um lado dobrado para cima, outro lado reto. Não posso?
Eu tenho essa articulação nos ombros. Eu posso subir cada ombro separadamente. Diferente da pelve, que é um osso único, né? Aqui é um conjunto de ossos. Aqui eu tenho mobilidade, aqui embaixo não. Vai ser homem, vai ser mulher. Isso é importante para você saber se você trabalha volume no quadril, volume no ombro. Né? Eu vou fazer aqui uma figura masculina. Tamanho dos ombros, 1,5 cabeça. Quanto mede uma cabeça? Uma cabeça é uma cabeça. Quanto mede o pescoço? Meia cabeça. 1,5 cabeça, tudo isso aqui, né? Então, é esse tamanho todo aqui. Será que deu certo? Vai lá e mede. Uma cabeça e... ficou um pouquinho maior, então vou ter que diminuir um pouquinho. E faça os ajustes que forem necessários. Nossa missão hoje é fazer o movimento dessas 3 figuras aqui em cima. E eu vou mostrar bem devagarzinho como faz cada um, ok? Para você poder acompanhar junto comigo. Quadril no homem, 1,25 cabeça. É mais estreito que isso. Então eu vou fazer mais estreito que isso. Tá ali o quadril. Será que deu certo? 1,25 cabeça. Opa, um pouquinho maior. Feito. Braço, 1,5 cabeça. Então eu repito esse tamanho aqui, 1,5 cabeça. Eu repito esse tamanho ali, 1,5 cabeça. Será que deu certo? Vai lá e confere. 1,5. Ficou maior. Diminui um pouquinho. Percebe a função dessa reguinha que a gente fabrica? A reguinha é para simples conferência. Você constrói sem olhar e usa ela para conferir. Se estiver errado, você corrige. É o melhor jeito de você aprender proporção visual. Beleza? Antebraço, 1 cabeça. Então é esse tamanho, você joga aqui para o antebraço. Esse tamanho você joga ali para o antebraço. Será que deu certo? Vamos lá medir? 1 cabeça. Opa, aqui ficou maiorzinho. Então é um pouquinho menor que isso. Ok? Mão, 3/4. Lembrando sempre que 3/4 é a mão espalmada. Se a mão estiver fechada, ela é menor que 3/4. Então eu vou fazer uma espalmada ali, né? 3/4 é quase o tamanho da cabeça. Quase o tamanho da cabeça. Pronto, tá ali a mãozinha. A outra vai estar fechada, então vai ser menor. Beleza? Coxa. Coxa, 2 cabeças. Então é esse tamanho 2 vezes, né? Tudo isso aqui eu vou colocar nessa coxa aqui. Vou repetir. Naquela ali. Será que deu certo? Vai lá e confere. 2 cabeças, ficou grande. É um pouco menor. 2 cabeças, ficou grande. Nossa, muito grande. Então ficou um pouco menor. Beleza? Quando a diferença é grande, você vai lá e apaga, né? Beleza. Perna. 1 cabeça e 3/4. Então é menor que isso aqui. É quase isso, só que é um pouco menor. Um pouco menor. Quase isso, só que um pouco menor. Será que deu certo? Vamos ver? 1 cabeça e 3/4 deu certinho. 1 cabeça e 3/4 deu certinho. Pé. Meia cabeça na altura. Então, ó, tamanho do pescoço, repete ali embaixo. Comprimento, 1 cabeça. Comprimento, 1 cabeça. Fecha o triângulo aqui, ó. Meia cabeça ali embaixo, 1 cabeça no comprimento. Beleza? Vamos colocar ele em outra posição aqui? Vou fazer ele, por exemplo, uma posição difícil, hein? Sentado. Ih, caramba. Então, ó, como é que ele vai estar sentado?
aqui a coluna. Posiciona onde você quer colocar a cabeça. Para a gente não perder a proporção. Para a cabeça eu estou usando a medida pronta. Certo? Cabeça. Beleza. Coluna, 2 cabeças e 3 quartos. Então é 1, 2, 3, quase isso ali para baixo. Um pouquinho menos que 3 cabeças. Será que deu certo? Confere. 2 e 3 quartos. Beleza. Então vai terminar aqui. Pescoço, meia cabeça. Então metade desse tamanho eu marco o meu pescoço. Será que deu certo? Vai lá, confere. Meia cabeça. Beleza. Ombros. Quadris. Tamanho do ombro. Uma cabeça se for homem, uma cabeça e meia. Então é tudo isso aqui, ó. Uma cabeça e meia. Quadril, uma cabeça e 1 quarto. Então é um pouco menor que isso. Um pouco menor que isso. Será que deu certo? Vai lá e confere. Uma cabeça e meia, beleza. Uma cabeça e 1 quarto, beleza. Em cada articulação, você vê que eu vou colocando bolinhas para não me perder, né? Como ele está sentado, eu vou resolver as pernas primeiro, tá? As pernas primeiro. Então, ó, vou colocar a coxa aqui para cima. Quanto que é a coxa? 2 cabeças? Então, ó, essa medida 2 vezes eu vou colocar para cá. Será que deu certo? 2 cabeças, beleza. Uma cabeça e 3 quartos é a perna, né? Então é um pouquinho menor que isso. Um pouquinho menor que isso. Será que deu certo? Uma cabeça e 3 quartos, beleza. Meia na altura, uma no comprimento. Será que deu certo? Meia na altura, uma no comprimento. Beleza, tá aqui, ó. Fiz o pezinho. Vou posicionar a outra coxa. Também, ó, 2 cabeças, né? Então eu vou imaginar essa medida mais uma vez ali para cima e pego esse tamanho e jogo para cá. Será que deu certo? 2 cabeças, beleza. Perna é um pouco menor que isso. Então vamos lá, um pouco menor que isso. Uma cabeça e 3 quartos, uma cabeça e 3 quartos, beleza. Meio na altura, uma no comprimento. E aí eu desenho o pezinho ali. Será que deu certo? Meia cabeça, uma cabeça, joia. Olha, o cara tá sentado, né? Braço, uma cabeça e meia. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Será que deu certo? Uma cabeça e meia. Ficou maior. Um pouquinho menor. Antebraço, uma cabeça. Uma cabeça. Será que deu certo? Uma cabeça. Beleza. Mão, 3 quartos. Quase o tamanho da cabeça. Quase o tamanho da cabeça aqui, apoiado no chão. Um pouquinho menor que o tamanho da cabeça. Será que deu certo? 3 quartos, beleza. Vou apoiar o braço aqui. Uma cabeça e meia, uma cabeça e meia. Será que deu certo? Deu certo. E uma cabeça ali para o antebraço. Uma para o antebraço. E 3 quartos para a mão. 3 quartos para a mão. Beleza? Ó, tá até com o bracinho apoiado num dos joelhos aí. Ok? Não vou explicar como faz o último, vou simplesmente fazer. Se você quiser, copie o meu. Se você quiser, crie uma pose totalmente inédita. Tudo bem? Então vamos lá.
Então vamos lá, ó. Posiciona o jeito que você quer que fique a sua figura humana. Posiciona a cabeça. A gente está marcando a medida da cabeça obrigatoriamente com a régua para não perder a noção do tamanho, mas todo o restante a gente faz a construção primeiro e depois faz a checagem do tamanho, certo? Coluna, 2 cabeças e 3 quartos, quase 3. Então vamos imaginar aqui, ó, 1, 2, 3, um pouquinho menos. Será que deu certo? 2 e 3 quartos, beleza, tá aqui. Então aqui é onde fica o quadril. Pescoço, meia cabeça, então metade desse espaço eu uso para marcar o pescoço. E aqui eu coloco o ombro. Certo? Aqui em cima eu trabalhei com medidas masculinas. Aqui eu vou trabalhar a medida feminina, certo? Só para fazer um pouquinho diferente. Ombro da mulher, 1 cabeça e 1 quarto. Então seria o quê? A cabeça mais meio pescoço. Então é um tamanho mais ou menos assim. Será que deu certo? Vai lá e mede. 1 e 1 quarto. Ó. O quadril é um pouquinho mais largo que isso. O quadril é um pouquinho mais largo que isso, porque é 1 cabeça e meia. Será que deu certo? 1 cabeça e meia. Beleza. Vamos lá. Braço, 1 cabeça e meia. É cabeça mais pescoço. Será que deu certo? Beleza. Braço, 1 cabeça e meia. Será que deu certo? Vai lá, mede. Opa. Antebraço, 1 cabeça. 1 cabeça. Vai lá e mede. Antebraço, 1 cabeça. Vai lá e mede. Coxa, 2 cabeças. Então, é o tamanho disso 2 vezes. Será que deu certo? 2 cabeças, beleza. Perna, 3 quartos. É quase isso, um pouco menos. Quase isso, um pouco menos. Uma cabeça e 3 quartos. Beleza. Ah, faltaram as mãos, né? Mão, se a mão tiver espalmada, 3 quartos. Então é menor que a cabeça. 3 quartos. Se a mão tiver fechada, você faz ela menorzinha. A outra coxa, 2 cabeças. Será que deu certo? Opa. Perna, 1 e 3 quartos. É um pouco menos que isso. Um pouco menos que isso. Será que deu certo? Vai lá e confere. Pé, meia cabeça. Pé, meia cabeça. 1 cabeça no comprimento. 1 cabeça no comprimento. Será que deu certo? Vai lá e confere. Meia, 1. Meia, 1. Beleza. Posiciona onde você quer colocar a cabeça, né? Coluna, 1, 2, 3, um pouquinho menos, 2 e 3 quartos. Será que deu certo? 2 e 3 quartos, beleza. Pescoço, meia cabeça, metade desse espaço aqui. Será que deu certo? Vai lá, mede, beleza. Ombro, também vai ser uma mulher aqui. 1 cabeça e 1 quarto. Então é cabeça mais meio pescoço. Será que deu certo?
Um pouquinho grande, um pouquinho menor. Isso. Esse tamanho é bom para jogar para o quadril, porque o quadril é uma cabeça e meia. Será que deu certo? 1,5, beleza. Braço. Uma cabeça e meia. Cabeça mais pescoço. Será que deu certo? Deu certo. Antebraço. Uma cabeça. Será que deu certo? Opa. Mão. 3/4. Será que deu certo? Um pouquinho menor. 3/4. Braço. Uma cabeça e meia. Beleza. Antebraço. Uma cabeça. Beleza. E mão. 3/4. Coxa, 2 cabeças. Beleza. Perna, 1 3/4. Um pouquinho menos que isso aqui. Será que deu? Beleza. Pé, meia. E uma no comprimento. Ok. Duas cabeças para coxa. Uma cabeça e 3/4 para a perna. Meia na altura, uma no comprimento para os pés. Aqui é uma pose meio de capoeira, né? Ali, ó. Certo? E como eu fiz na outra aula também, eu vou fazer aqui sem dar grandes instruções, nem ficar repetindo medida. Você pode tentar copiar a minha, ou você pode tentar criar uma totalmente inédita. Beleza? Ok, amiguinho? Então, nós temos aí 6 poses diferentes feitas somente com o Axis. A ideia agora é a seguinte. Bom, é uma atividade de Axis e bloco, né? Então, na fase anterior, nós trabalhamos aqui a construção dos bonequinhos palitos, né? Feitos com as medidas corretas dentro do padrão da anatomia, né? Baseados no cânone de Lísipo de 8 cabeças de altura, né? Então, trabalhamos toda a questão da movimentação. A movimentação do corpo a gente faz basicamente com Axis, né? E aí eu mostrei um método que, como eu já comentei com vocês, a anatomia não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra e não adianta você ficar só repetindo as poses básicas, você tem que se aventurar a fazer outras poses, né? E o método eu mostrei para vocês como faz, né? A gente precisa medir, precisa trabalhar medida por medida, trecho por trecho, fazendo a conferência. Aquele modo que eu mostrei para você é o método mais eficiente de você ir guardando as medidas na sua cabeça. Os blocos, eles não têm assim tanto rigor quanto a medida, mas ele precisa de uma medida visual, né? Para que o desenho fique proporcional e tal, né? No exemplo que a gente trabalhou anteriormente, eu já fui direto para os blocos, né? Mas como ele não tem assim uma medida tão rígida quanto a que a gente utiliza para construir os palitinhos no Axis, a chance da gente cometer alguns erros de proporção ainda é grande, né? Existe um erro muito comum, esse é muito comum mesmo, isso eu falo com propriedade dos minhas quase 3 décadas dando aula aí, né?
o erro mais comum na hora de se colocar volume em braço e perna é você errar para menos, você colocar a perna muito fina, o braço muito fino. Dificilmente a gente erra para mais, a gente acaba errando para menos, né? Então, antes da gente treinar os blocos, uma maneira de você se habituar com a proporção é, nas primeiras semanas de treino, você não desenhar o bloco como figura geométrica, você trabalhar preenchendo a sua figura como se fosse uma sombra, como se fosse uma silhueta, tá? Então, essa primeira fase de acabamento aqui na parte de cima, a gente vai trabalhar as figuras humanas como se fossem silhuetas, certo? E aí, no decorrer da construção, no decorrer da atividade, eu vou explicando o porquê que essa é uma boa opção. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Começa pelo tronco, por exemplo, né? Existe uma região aqui que não vai estar exatamente na metade, vai estar um pouco mais para baixo, que é a região da cintura mesmo. E a cintura ela tem que ser mais estreita que o ombro e mais estreita que o quadril, né? Então faz um afunilamento nessa área. Eu estou fazendo com canetinha, você pode fazer com lápis, você pode fazer com lápis de cor, né? Direto. A gente coloca um volume a mais aqui para cima nos ombros e repete mais ou menos esse volume a mais aqui para baixo do quadril. Como eu falei, o ideal é que a gente trabalhe com a forma de silhueta, né? Então eu vou preencher essa forma, certo? Ao preencher, eu tenho uma noção melhor do formato, eu consigo divisar bem o formato da figura em relação ao fundo, né? E aí eu consigo ter um controle visual maior do tamanho. Por essa razão, então, nas primeiras semanas de treino de anatomia, a gente não se preocupa em colocar olho, nariz, boca, roupa. A gente trabalha a figura humana com as proporções corretas no axis e trabalha o preenchimento sob a forma de silhueta, né? Então vamos lá, eu vou preencher totalmente a cabeça aqui, ó. Tá. Bom, vamos para o pescoço. Por que eu tô sugerindo da gente trabalhar sob a forma de silhueta? Pra gente poder fazer alguns arranjos do tipo assim, ó. Faz o pescoço. O medo faz a gente fazer o pescoço fino demais. Não tá fininho? Eu tô achando estranho, né? Tá muito fino. Então o que você faz? Você vai lá e aumenta. Até o tamanho que fica interessante. Opa, acho que assim tá bom, né? Mais que isso começa a ficar muito grosso o pescoço. Beleza? Então, o ato de, ao invés de desenhar a forma inteira e já chutar a medida, a gente vai fazendo os ajustes enquanto vai pintando, né? Essa é uma das maneiras bacanas de você ir treinando o seu olhar para a proporção visual. Então, as primeiras semanas de treino de anatomia, eu aconselho que você não desenhe os blocos, que você faça preenchimento dos blocos, como eu tenho feito. Largura para o braço, tá vendo a largura do pescoço? A gente encaixa uma bolinha aqui em cima, né, ó, na região do ombro, e essa bolinha tem que ter a largura do pescoço. Essa bolinha tem que ter a largura do pescoço. Percebe que ela fica meio dentro, meio fora, né? Ela se encaixa dentro do próprio tronco, né? Bom, o braço ele vai afinando em direção ao punho, né? Então, ó, bolinha maior para o ombro, bolinha média para o cotovelo e uma bolinha pequena, mais ou menos metade do tamanho da primeira, para o punho. Então, ó, grande, médio, pequeno. Ok? Aí a gente vai não só ligar, a gente tem que ligar tangenciando, ó, chegando ao limite da bolinha. Ok? Nessa brincadeira, então, o braço acaba ficando na medida correta. Como eu disse, é muito comum a gente errar para menos no começo, né? Então, se você perceber que o braço ficou meio fininho, como você já tem a proporção do tronco aí delimitada, você consegue fazer os ajustes e deixar a coisa proporcional. Isso é para o seu olho se habituar com a medida.
tá? Você não vai passar o resto da sua vida pintando figura por dentro. É só o treino das primeiras semanas de exercício de anatomia, né? Vamos fazer agora o preenchimento para a mão. Preenchimento para a outra mão ali. Pronto. Ok? Pernas. Também tem gente que erra, faz ela muito fininha. Então qual é o tamanho? Tá vendo o tamanho total do quadril? Eu preciso usar metade desse tamanho para fazer uma bolinha, né? Então, ó, grande, médio, pequeno. Vai lá e tangencia, né? Ó. Aí já dá pra ver se a gente errou na proporção da perna também. Parece que tá proporcional, né? Então qual é a medida? Metade do espaço é o tamanho da bolinha, né? Ó, metade do espaço. E aí, ó, grande, médio, pequeno. E a pequena sempre mais ou menos metade do tamanho da primeira. Não, é a mesma lógica que a gente usa para os braços. Percebe como fica proporcional? Se a gente errar para menos, tem como você aumentar. Beleza? E aí, faltam os pés. Tem gente que acha ruim fazer o tronco primeiro, porque o tamanho da bolinha para o ombro e para o quadril, né, que seria o encaixe do braço e o encaixe da perna, fica meio ruim de enxergar porque o tronco tá preenchido. Então eu já adianto para você que você pode fazer o caminho inverso. Né? Como assim? Uma outra maneira de fazer é você começar pelos braços e as pernas e depois fazer o tronco por último, né? Então, ó, vou preencher a cabeça aqui. Já vou fazer o pescoço, que não vai ser fininho assim, tem que ser quase da largura da cabeça. Esse tamanho, então, é o tamanho de bolinha que você tem que colocar para o ombro, ó lá. Percebe que dessa vez eu não desenhei o tronco? Eu já fui direto para o braço? Tem algum problema? Existe alguma regra que proíba? Não, você pode fazer de boa dessa maneira. É que na prática eu já me acostumei a fazer o inverso, começar sempre pelo tronco, tá? Mas você vê que nada impede de você trabalhar dessa maneira aqui, ó. Acaba dando certo do mesmo jeito, certo? Então você pode fazer, por exemplo, braços primeiro. Quadril, né? Olha o quadril. Você vê que a bolinha ela começa encostada no canto do quadril, né? Ó, são duas bolinhas iguais aqui. Uma para cada perna, né? Olha lá. Entendeu? Grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. E aí a gente vai, ó, tangencia para cá e preenche. Tangencia para cá e preenche. Tangencia para cá e preenche. Tangencia para lá e preenche. Né? Agora vamos trabalhar o tronco. A cintura não fica na metade, fica abaixo da metade, né? Então, ó, funila para dentro e afasta para fora. Beleza? Não esquece de colocar o volumezinho no ombro e aqui embaixo se for necessário. Ok? Percebe que dá para fazer o inverso também? Eu particularmente prefiro fazer do jeito que eu fiz o primeiro. Eu só estou mostrando que é possível fazer de uma outra maneira também. Começando pelos braços, pelas pernas. Tudo depende do quê? Do modo como você julga ser mais fácil ou mais tranquilo de se aprender, né? Então, eu recomendaria nessas primeiras semanas, então, que você fizesse as silhuetas como eu mostrei aí para vocês, tá? Então, esse é um modo de fazer. Aqui é um outro modo de fazer. Esse último eu vou fazer do modo que eu estou acostumado a fazer, vou começar pelo tronco mesmo, tá? Eu só fiz
de uma maneira diferente para te mostrar que é possível fazer de outro modo. Beleza? Então, ó, não é na metade, é um pouco abaixo da metade, é menor que o ombro, menor que o quadril. Então, ó, tem sempre um afunilamentozinho aqui. Eu aumento o ombro aqui para cima, mais ou menos a metade do pescoço, e aumento aqui para baixo. Pronto, estamos com o tamanho do tronco todo aqui, né? Já vou preencher. A ideia do preenchimento é fazer com que a forma fique visível, que a forma fique bem fácil de se enxergar e a gente não tenha dúvidas quanto às proporções, né? Preencher a cabeça ali e o pescoço até o tamanho adequado. Opa, assim, beleza. Então esta é a largura para eu colocar a bolinha aqui, né? Esta é a largura para eu colocar a bolinha ali, né? Ó. Beleza? E aí, ó, grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Vai lá e tangencia. Vai lá e tangencia. Né? Tangencia, preenche. Mesma coisa ali no antebraço. Ok? Mãos. Aí. Perna. Ó, metade para um, metade para o outro. Certo? Cuidado só com isso aqui, né? Deixa eu mostrar para você um detalhe curioso. Dependendo da maneira que você está trabalhando a figura humana, né? Se eu tô com o tronco aqui de frente, né? Na hora de trabalhar o quadril, eu posso colocar de um limite ao outro dividido ao meio, que eu vou ter a proporção certinha para as pernas em relação ao tronco. Certo? Agora, se tiver meio em 3/4 de perfil, meio de lado, como é que eu posso fazer? Você pode fazer as duas bolinhas levemente sobrepostas, tá? Para que você tenha um tamanho para uma perna e o outro tamanho para outra perna, proporcional em relação ao tronco, só que aqui no caso o tronco está mais de lado. Certo? Sacou? Mas regra geral, para todas as posições que eu trabalhei aqui, eu procurei deixar o quadril mais ou menos de frente. Então a ideia é fazer as duas bolinhas ocupando a metade. Em casos específicos a gente acaba meio que sobrepondo, mas percebe que nunca é maior que o quadril. Nunca. Isso aqui tá errado. Ok? Então, ó, vai lá. Preenche, grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Tangencia, preenche. Tangencia, preenche. Tangencia, preenche. Tangencia, preenche. Estou fazendo com canetinha. É para fazer com canetinha? Não. Você pode fazer com lápis, você pode fazer com lápis de cor, ou se quiser pode até fazer com canetinha, mas não é obrigatório. Beleza? Eu vou ficar o resto da minha vida fazendo figuras humanas como silhuetas? Não. Eu só mostrei como se faz, que é para a gente se habituar com o tamanho correto. Porque quando chegar nessa faixa aqui de baixo e a gente for desenhar esses mesmos blocos só com linhas, eu já tenho uma noção do tamanho. Então o ideal como forma de treino não é fazendo 6 figuras humanas que você vai falar que domina a anatomia, né? Eu precisei treinar pelo menos uns 6 meses aí de maneira diária para deixar as minhas figuras mais proporcionais, errar menos nas medidas e tal, né? E
De início, nas primeiras semanas, era muita silhueta e na sequência a gente trabalhava mais os blocos. Como é que faz os blocos? A gente vai ver na sequência. Vamos para os blocos então? Então tá. Proporções. Então eu tenho um volume para a caixa torácica, um volume para a pelve, né? Eu não vou dividir exatamente ao meio, tem que fazer a divisão um pouco abaixo da metade. Essa largura não é a mesma de cima, não é a mesma de baixo. Como eu desenhei aqui a figura humana e é feminina, eu fiz o ombro menor. Então, um pouco menor que o ombro, eu vou colocar a minha cintura. Se fosse uma figura masculina, eu levaria em conta o quadril. Eu compararia com o quadril. Um pouco menor que o quadril, eu faria a cintura. Certo? Então, ó, deu uma funiladinha. Aí aumentei para cá. Certo? Mais ou menos na metade do pescoço a gente aumenta o volume. E esse tantinho que a gente jogou para cima, a gente repete aqui para baixo. Fiz o tronco. Pescoço um pouco menor que a cabeça. Da largura do pescoço, a gente coloca uma bolinha para cada ombro. E aí a lógica é grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Tangencia essas circunferências. E a gente já percebe na hora se o braço está largo demais. Se estiver largo demais, você vai lá e corrige. Ok? Pernas. Para ter a largura da coxa, lembra, metade, né? Então a bolinha ocupando a metade do espaço aqui, ó. A bolinha ocupando a metade do espaço ali, certo? Ó. E a lógica é grande, médio, pequeno. Vamos lá, grande, médio, pequeno. Faz as tangentes aqui. Grande, médio, pequeno. Faz as tangentes aqui. É mulher? Tem seios? Então, ó. Mais ou menos na metade aqui do espaço entre cintura e ombro é a altura onde você vai colocar os seios, né? E aí você coloca o tamanho que for adequado, certo? Isso porque se trata de mulher. Se for um homem, você não precisa colocar esse detalhe a mais. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui do mesmo jeito então, ó. Por onde eu comecei? Eu comecei pelo tronco e não é na metade, é um pouco abaixo da metade. E tem que ser mais estreito que esses dois traços. Então, ó, afunilou para ambos. Aumenta aqui um pouquinho em cima do ombro, repete essa distância ali embaixo. Beleza? Pescoço, largura do pescoço para os ombros. A lógica vai afunilando, né? Grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. E aí você vai trabalhando as formas de cada braço. Beleza? Pernas. Ó, sempre metade do espaço, tá? Para não ficar a perna muito fina. Ok? Sempre metade do espaço, né? Claro que dependendo da posição que tiver o quadril, às vezes a gente,
né? Se for uma posição um pouco mais em 3/4, às vezes a gente é obrigado até a sobrepor, né? Para que fique uma perna sobre a outra aqui, né? Se a pessoa tiver um pouco mais de lado, aqui no caso a mulher, né? Entendeu? Então, às vezes a gente sobrepõe, mas como nas posições que a gente desenhou o quadril aqui, o quadril está mais ou menos de frente, então a ideia é sempre trabalhar metade, ok? Metade, certo? Então vamos lá, grande, médio, pequeno, tangencia, grande, médio, pequeno, tangencia. Os seios, mais ou menos nessa região aqui da metade, na metade dessa região, né? Ali. Que todas as minhas 3 figuras aqui são femininas. Se você fez homens no seu, você não vai precisar acrescentar os seios, óbvio, né? Beleza? Vamos para a última ali? Mesma coisa, não é na metade, é um pouco abaixo da metade. E essa largura tem que ser menor que as 2 linhas, para que você consiga fazer o afunilamento aqui de ambas as figuras. Certo? Aumenta o ombro, a mesma distância joga lá para baixo, aumenta o quadril. Certo? Tamanho para o pescoço. Largura do pescoço é a mesma para você colocar o ombro. E aí, ó, grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. Tangencia. Tangencia. As pernas. Metade. Metade. Ó, percebe que a bolinha não vaza para fora? Ela não vaza para fora. Ela começa encostada na ponta do quadril e vai até metade. Tudo bem? Não vaza para fora. Aqui, o ombro, você vê que ele sempre dá uma escapadinha para fora. Agora, quadril nunca. Quadril, a largura é o limite do quadril mesmo. Beleza? Grande, médio, pequeno. Grande, médio, pequeno. E aí, ó, tangencia que você tem o tamanho certo para a sua figura humana. Beleza? Então, como eu disse, treinamento inicial para se aprender proporções através da silhueta. 1, 2, 3 semanas de treino diário disso. Depois, a gente libera a construção dos blocos dessa maneira, porque você já vai estar habituado com as larguras de cada uma das partes para braço e para perna, né? E aí você insiste um pouco mais nessa, porque essa é a forma mais eficaz para se desenhar. Esqueci dos seios ali, né? Porque a minha figura, lembra que a minha figura aqui é feminina. Aí. Ok? Então o treino é isso. Para aqui. Mas vamos dar um acabamento, né? Vamos dar um acabamento. Para essa figura então aqui, chutei a câmera, quase derrubei aqui. Para essa figura aqui, então eu vou trabalhar contornos, tá? Só contorno. Cuidado para não riscar partes internas. Da forma a sua figura humana pelo contorno externo. A gente não está trabalhando musculatura, roupa, nem nada. Eu quero só o contorno da figura humana. Estou fazendo com canetinha
Você pode fazer com canetinha, você pode fazer com lápis de cor, você pode fazer com o seu lápis, tá? Perceber que com os blocos a gente consegue dar a forma exata à figura humana. Contornou? A gente pode apagar a estrutura interna. Detalhar a figura pelo contorno, como a gente fez aqui, faz parte do treino para aprender a figura humana? Não. Isso aqui é só um acabamento para a gente perceber como a figura humana fica proporcional, ainda que a gente não trabalhe o acabamento colocando detalhes de roupa, cabelo, etc. Beleza? Ficou bacaninha? Eu vou dar mais uma brincada em cima dessa imagem. Eu vou pegar um lápis de cor de cada uma das cores. Vou abrir um degradezinho para fora a partir do contorno, pra gente ressaltar essa silhueta em branco. Acho que vai ficar bacaninha como acabamento. Só para ficar diferente, tá? O treino, na verdade, a gente encerrou na hora que a gente desenhou os blocos. Esses mesmos blocos que a gente acabou de apagar. Ok? Eu só estou dando um trato para a imagem ficar bonitinha, como um trabalho terminado, ok? E aí, curtiu? Eu curti, o meu ficou bacana. Eu vou colocar a minha assinatura nesse trabalho. Beleza? Estou curioso para ver como ficou o trabalho de vocês. Legal? Por hoje é só, galera. Tchau para vocês.